E então, nessa série da discussão dos aspectos financeiros da sua entidade, onde no primeiro vídeo tratamos sobre a discussão dos centros de custos, né? Você que não acompanha ainda, se puder olhar aqui no histórico do FIDS, nós vamos passar por cerca de uns 10 vídeos discutindo todos os pontos relevantes para uma gestão financeira, econômica e financeira adequada da sua entidade. Assista lá, que hoje nós vamos falar sobre o aspecto da solvência. Então falamos dos centros de custos, e agora vamos falar da solvência, né? De uma maneira geral, para quem não tem esse entendimento, solvência é a capacidade da entidade de liquidar os seus compromissos nas datas assumidas em períodos futuros. Ele necessariamente está atrelado para uma boa performance com o equacionamento adequado da sua mensalidade, porque ao receber essa receita e começar a pagar as suas despesas, necessariamente, se as despesas são maior que a receita, em algum momento eu não vou ter caixa suficiente para liquidar os compromissos assumidos. Então, me encontrando naquele determinado momento insolvente frente aos meus compromissos, né? Então, a mensalidade é a base para se ter uma boa gestão econômica e solvente da sua entidade. Medindo-a corretamente e recebendo a um certo grau de inadimplência que já existe, necessariamente a gente consegue honrar os nossos compromissos ficando solvente, né? Uma medida legal, adequada, para que a gente possa continuamente acompanhar a boa performance, se dá no grau de endividamento. O que é o grau de endividamento? Suponhamos que estamos na data base de apuração e vamos olhar o endividamento da entidade para os próximos 30, 60, 90, 120 dias, cada entidade com a sua capacidade de negociar, né, os compromissos futuros e trazer todos esses endividamentos para a data presente de avaliação. Então, se nós estamos no mês 6, nós olhamos um horizonte do mês 10 e às vezes até do mês 11 de 2021, trazendo todo esse montante para a database do mês 6 e comparando com a receita que eu tenho no mês 6 e uma eventual caixa, um eventual fundo que eu possa ter. Então, pensem, o valor total que eu vou arrecadar com as receitas na database do mês 6, junto a esse montante, esse fundo garantidor, essa reserva de ruína, esse montante econômico que eu deixo reservado para, juntamente com as mensalidades arrecadadas no período, comparar com aquele endividamento futuro. Se essa subtração do que eu recebi frente ao que eu vou pagar ficar positiva, ou na divisão percentual abaixo de 100%, eu estou solvente. Se tudo que eu arrecado, eu tenho um compromisso futuro de 70%, 80%, 90%, eu tenho uma solvência na ordem de 10%, 20%, 30%. Né? Agora, se tudo que eu devo no período futuro for maior de tudo que eu arrecado, mais aquela reserva que eu tenho, aí necessariamente eu estou no solvente. Só que eu não deixo de honrar meus compromissos no primeiro momento. Lembra, nós estamos na avaliação do mês 6. Então, no mês 6 eu consigo liquidar as minhas despesas. No mês 7 eu consigo liquidar as minhas despesas. Mas pode ser que no mês 8, mês 9, se os desencontros de contas ou o agravo do risco no aumento da sinistralidade, lembrando que sinistralidade é quanto eu gasto entre quanto eu ganho na parte de eventos, colisão, incêndio, roubo, furto, terceiro, alagamento, ela estressa, pode ser que antes mesmo de um período um pouco mais longo, eu venha a não conseguir honrar meus compromissos. E aí sim, tendo uma insolvência na prática. O que quer dizer insolvência? Chega o momento de indenizar ou ressarcir um associado, no caso de um ressarcimento integral. Esse montante econômico a entidade não tem. Aí começa a se utilizar das prerrogativas de parcelamento. É muito comum no mercado. Não quer dizer que não esteja certo, porque o associado é garantido e garantidor e ele tem ciência de que a mútua pode estar passando por um momento econômico difícil. Todavia, não é uma boa prática, uma vez que quando você faz isso, você dá a prerrogativa de entender o associado se está numa mútua solvente. Outro ponto importante quando se encontra a insolvência, que também é praticado, é esticar ainda mais os prazos que se tem com os prestadores de serviço. Lembra da parte de colisão, que você tem lá os custos da mão de obra, os custos das peças, fornecido por terceiros, né? Casa de peça e oficina, ou um orçamento já fechado junto à oficina, e esse valor você parcela. Aí você tinha um parcelamento inicial de 3 meses, né? 30, 60, 90 dias pós a entrega do serviço. Aí você já não consegue mais liquidar em 30, 60, 90 na hora que você faz a sua programação financeira. Aí você começa a esticar, começa a buscar melhores negociações. 30, 60, 90, 120, às vezes até 180. Isso está fazendo
com o que dentro da entidade? Tornando-a insolvente, fazendo com que o montante econômico que entra não necessariamente está sendo suficiente para honrar os compromissos assumidos nos pagamentos e liquidações das despesas assumidas. Lembra que no começo do vídeo a gente falou o que é o conceito base da solvência? Nada mais é que a capacidade de honrar os compromissos assumidos nas datas pré-negociadas. Então, quando verificado isso, quando você se enxerga nesse momento de insolvência, a primeira coisa que a gente sugere é fazer uma revisão na mensalidade, fazer uma adequação na parte de regulação dos eventos, buscar uma alternativa de melhor regular os eventos, tentando reduzir seu custo. Então, ao subir a mensalidade, corrigir a participação obrigatória do associado, né? No caso do evento da colisão, necessariamente você já aumentou a sua entrada. E se você reduz a sua saída regulando melhor o seu evento, você já ajuda a aliviar o compromisso futuro da sua entidade. Ao ponto que também as despesas administrativas podem ter uma correção, ou seja, você começa a reduzir a sua folha, começa a cortar custos que não fazem sentido. Às vezes você está gastando um valor econômico um pouco maior na publicidade da entidade em relação aos seus serviços, e ali naquele momento talvez enxugá-lo faz sentido. O programa que você faz do custo de aquisição com seus consultores, as pessoas que admitem novos associados, às vezes passar por uma revisão também faz bastante sentido. Então, isso são mecânicas gerais, obviamente nós não entramos no aspecto numérico, de corrigir essa insolvência. Uma vez corrigida essa insolvência, reduzindo as despesas e aumentando a receita, o horizonte do tempo, ou o cash flow, ou o fluxo de caixa, vai conseguir superavitar naquele período pré-programado quando dos ajustes. Então, eu fiz um cenário no mês 6, corrigi no mês 7, espero lá no mês 10, 11, 12 já ter uma melhora de performance. Essa melhora de performance necessariamente torna a atividade solvente de novo. Então, veja, o quão importante é a mensuração do valor da mensalidade e o quão importante também é uma boa regulação de evento, que é onde está o grosso dos gastos da entidade, né? Se ajustar esses dois mecanismos quando se encontrar insolvente, necessariamente você consegue corrigir e tornar a sua operação solvente novamente. Todavia, se você não faz a gestão desses indicadores de grau de endividamento, lembrando, o que é o grau de endividamento? É o somatório de todas as minhas despesas pré-assumidas, né, a 30, 60, 90, 120, 180 dias, traga valor presente dividido pelo faturamento. Se eu estou ultrapassando o valor da minha mensalidade naquele período de apuração, mais a reserva que eu tenho, eu preciso fazer revisões, senão lá na frente eu posso entrar num endividamento em bola de neve e ficar um pouco cada vez mais difícil reverter esse cenário. A gente vê mútuas, e muito raramente vê mútuas, que já deixaram de praticar o exercício do rateio dos eventos dos veículos protegidos devido à insolvência, né? 2 anos, mais recentemente, uma grande mútua aqui de Minas, né, teve essa situação. Isso se deu por essa má gestão em relação ao controle da solvência e do fluxo de caixa. Nosso objetivo aqui é discorrer com vocês o tema para que isso não ocorra novamente. Amadurecer o mercado mutualista, aí essas compreensões, esses controles, né, utilizar de ferramentas de BI, né, que é o Business Intelligence, ou até mesmo em controles de Excel, mas se você puder aprofundar e gastar tempo investindo em compreender os seus índices, outros índices nós já passamos por aqui, mas essa série é de finanças, não vou entrar para a gente não se perder nesse sentido, mas faz sentido, porque se você começa a se endividar e ter graus de endividamento consideráveis sem ter um controle do futuro, controle que eu falo dessas contas já pré-existentes, a sua multa pode vir passar por um cenário não muito positivo. E nosso objetivo é te alertar para não deixar isso acontecer. Nosso objetivo é dizer, calcule esse valor, soma as despesas na database de hoje, divide pelas receitas e verifique se vai dar mais 100%. Se você tem a reserva, soma as despesas, compara com a receita mais a reserva e vê se ele ultrapassa 100%. A gente espera que não, e se estiver ultrapassando, corrija a sua mensalidade, participação obrigatória do associado e vai medindo. Às vezes, necessariamente, reduz as suas despesas administrativas, revê o seu programa do custo de aquisição que se traz para os seus consultores e aí sim você continuamente fazendo esse exercício, trazer soluções de equacionamento e não insolvência da sua entidade. A gente encerra nosso vídeo de hoje pedindo a vocês que se puderem compartilhar, puderem comentar, puderem marcar alguém,
Para vocês que estão sempre fazendo isso, acompanhando a gente, nosso muito obrigado. Para a gente continuar seguindo, engajados, motivados a fazer com que essa série de finanças ultrapasse e transborde agora a próxima série que a gente já tem em mente, que nós vamos falar dos aspectos técnicos atuariais mais profundos, não isolados em vídeos como a gente falou, fazer uma cadeia de entendimentos contínua para que você possa ter a utilização mais adequada desses vídeos. Então a gente encerra agradecendo pelos comentários, nós estamos compartilhando nos nossos stories, mostrando as pessoas satisfeitas, dizendo que estão vendo nossos vídeos, dizendo que, a gente teve um comentário essa semana, foi assim, eu assisto seus vídeos, às vezes estou na rua ali, depois voltamos em casa, assistimos de novo e discutimos em reuniões de diretoria. É isso, é gratuito, a ideia é conscientização e se precisar aprofundar na prática disso e não estiver conseguindo, aí fala com a gente ajuda vocês a fazer isso. Dentro da Universidade Corporativa da Digno, tem diversos cursos a níveis mais profundos que também pode te ajudar e se nós formos em conjunto nessa linha, cada vez mais gente se engajando, o mercado como um todo ganha. Não teremos multa insolvente, teremos multa liquidando sem parcelamento os seus ressarcimentos integrais e assim cada vez mais associados, vindo por esse modelo econômico e social que está fazendo solução frente àqueles que não conseguem entrar no mercado segurador tradicional e mercantilista. Finalizo o vídeo hoje deixando o nosso grande abraço, até o próximo vídeo.